Irmãos, façamos a leitura do texto dessa tarde, irmãos. Está em Êxodo, capítulo 17, verso 8 ao verso 16. Façamos a leitura de forma responsiva. Êxodo, capítulo 17, verso 8 ao verso 16, tá? Os irmãos que estão com a Bíblia em mãos, o Êxodo depois de Gênesis, tá? Eu vi que os nossos adolescentes, alguns jovens receberam a Bíblia de presente nesse acampamento, Abra, é mais ou menos a página 99, tá? 99. Vou ler de forma responsiva. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou, Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Lemos juntos? E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. O título da palavra dessa tarde é Homens Fiéis para Instruir a Outros. A gente tem visto nesses dias o quanto precisamos ser discípulos do Senhor. Por que o discípulo é importante? Por que termos bons mestres como bons líderes espirituais é algo essencial para o nosso crescimento? O fato que nós podemos encontrar hoje é a liderança de Moisés sob ao acompanhamento de Josué nesse ministério. E quando nós olhamos essa relação mestre-servo do texto que se refere a Moisés e Josué, encontramos algumas informações muito preciosas, alguns ensinamentos muito preciosos para a nossa vida espiritual. A gente sabe que o povo de Israel, nesse momento, havia saído do Egito. E o povo de Israel, como nós sabemos, não era um povo que tinha um exército preparado para uma batalha. Eles eram simplesmente escravos há um tempo atrás. Então imagine aquele bando de escravos que saiu do Egito, agora está caminhando por terras desconhecidas em direção a Canaã. Então imagina esse povo, diante dessa situação, como seria difícil eles enfrentarem logo na sequência uma batalha, uma guerra. Mas é o que acontece na palavra de hoje. Logo que eles saem do Êxodo, através do Egito, ele vai para uma batalha contra Amaleque. E a palavra diz, eles pelejaram lá em Refidim contra esse povo amalequita. E a palavra no verso 9 diz assim: com isto ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Isso é algo lógico, né? Então, amalequitas vindo contra o povo de Israel, e Moisés, como líder espiritual e líder político também, era colocar também à disposição um exército para lutar contra amalequitas. E ele o faz. E na sequência do texto, que é um ensinamento importante para nós: se sai e peleja contra Amaleque, amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Qual é o ensino que nós podemos encontrar aqui, irmãos? O ensino que nós podemos encontrar aqui é que há um poder visível aos nossos olhos, que age em nosso meio,
E há um poder invisível que age nesse mundo, que nós muitas vezes percebemos somente quando sentimos a presença do Senhor. Por exemplo, irmãos, muitas vezes nós acreditamos naquilo que nós vemos. E por isso, em muitas situações, as pessoas gostam de ostentar ou mostrar algo para dizer, olha, eu vivo nesse nível de vida. Por exemplo, vamos dizer, você compra uma roupa, você quer mostrar, olha, claro, tem os irmãos que aqui são fashionistas, mas vamos dizer, uma pessoa que usa uma roupa um pouco mais cara, ela quer mostrar, olha, meu nível é, vamos dizer, Louis Vuitton, vamos dizer, marca boa, Gil, qual que é uma marca boa que você conhece? Hering. Hering é boa também, pessoal, não é ruim não, quem falou que Hering é ruim? Uma marca de luxo, Ju. Olha o nível, que bom, né? O nível do maridão ali, ó. Não sei, o Eric falou Hering, né? Ele deve gostar muito de Hering. Mas tem muitas marcas de luxo, né? Que nós nem conhecemos o nome, talvez. Né? Mas que as pessoas gostam de mostrar, falam, olha, esse aqui é o meu nível, olha. O meu status quo é isso aqui. O poder financeiro que eu tenho é para poder comprar isso aqui, tá vendo? É verdade. Por isso que as pessoas gostam tanto de mostrar, né? Principalmente, a gente gosta de ostentar algo que talvez nós não conseguimos, simplesmente para mostrar para as pessoas. Por isso chama de ostentação, né? Ostentação. A gente gosta de mostrar aquilo que, na verdade, você não consegue manter. Então, as pessoas vivem de forma que sensibilizados ou movidos por aquilo que vê. Mas muitas vezes aquilo que nós vemos engana. Engana, irmãos. Não é exatamente aquilo que está acontecendo. Hoje em dia, a indústria da moda, ela tem perdido muito dinheiro, porque muitas pessoas, por exemplo, têm falsificado produtos, né? Visto tamanha a demanda das pessoas que querem usar esses produtos. Por exemplo, um case curioso que eu li um tempo atrás é de uma marca chamada Burberry. Vocês devem conhecer a Burberry. Né? Talvez se você não conhece não tem problema, tá? É uma marca assim, vamos dizer luxo, né? Uma marca de luxo. Essa marca, ela era muito usada, por exemplo, por jovens ingleses meio desleixados. Sabe aqueles jovens ingleses? Imagina, Londres, assim, né? A galera mais desleixada, a galera meio gangster. A galera gangster, entre aspas, tá? Começou a usar essa marca. E o que aconteceu com essa marca? Essa marca começou a depreciar, perdeu o valor. Porque as pessoas associavam essa marca àquele tipo de pessoa. Por exemplo, na Coreia. Eu tenho alguns irmãos aqui, bastante irmão que é descendente coreano. A North Face, né? North Face. Aquele jacão, né? Como fala? Como chama aquele jaco lá que é tipo bobo jaco, como é que é? Puffer, né? Puffer, né? Aquele da North Face. Virou algo que é voltado para o colegial. Sabe, galera do ensino médio? Todo aluno de ensino médio tem uma North Face. Né? Ele usa uma North Face. Tanto que os adultos estavam evitando essa marca. Começou a usar, depois que marcas como Patagônia, claro, a Patagônia já é uma marca boa, mas marcas como Patagônia, outras marcas canadenses que são famosas, começaram a fazer sucesso. Porque não queriam, nossa, eu sou velho e vou ficar usando uma marca de adolescente. Né? Então veja como a gente é sensível ao que vê. Veja quanto você é sensível ao que você enxerga. Mas, irmãos, nem tudo que se vê é verdade. É isso que eu tenho que dizer. Nem tudo que se vê é verdade. Não é porque você está vendo um irmão e uma irmã que usa das marcas de luxo que essa pessoa é rica. Talvez não seja mais. Foi rica. Pode acontecer. Mas, aparentemente, parece, olha, super rico. Não tem como ser pobre e usar aqueles produtos, mas pode acontecer. Está enganando você. Não é aquela pessoa que engana você. Você está sendo enganado
pelo que a pessoa está vestindo. Sabe aquele jogo que fazem que tem 3 copos e o cara tem uma bolinha no meio? Acha a bolinha, acha a bolinha, acha a bolinha. Quem acha a bolinha recebe o dinheiro? Não tem antigamente, na minha época, irmãos, na Praça da República, quando eu voltava do Mackenzie, eu passava pela Praça da República, tinha os caras que faziam essa bolinha. Acha a bolinha, quem acha a bolinha ganha 10 conto. Quem acha a bolinha ganha 10 conto, ganha 10 conto. Aí eu de curioso, fiquei lá olhando, falei, nossa, né? E é tão fácil, eu vou olhar, falei, não tem como o cara errar. Né? Aí você sabe que tem sempre do lado aqueles que fingem que está colocando dinheiro para apostar, né? Aí tinha um lá que estava colocando dinheiro. Ele colocou, ó, isso aqui, é esse aqui, ó, tá nesse copinho. Aí o cara que fingia que estava parceiro do outro que estava enganando, falava, tá. Aí colocava o dinheiro. Aí colocava o dinheiro, ninguém apostava, ele abria, tava a bolinha lá dentro. Aí o cara dava dinheiro pro próprio amigo, né? Aí o adolescente, né, irmão, tem alguns adolescentes aqui, falei, poxa, que dinheiro fácil. Dinheiro fácil demais, eu vou lá. Aí eles estavam lá, acha a bolinha, aí colocou assim, pá, né, fechou aqui e falou. Falei, tá aí dentro, com certeza. Eu vi a bolinha entrar. Aí o cara que estava ali, né, o parceiro disse assim, e japonês, vamos nessa comigo, segura aqui, ó. Aí eu falei, opa, isso aqui eu vou. Coloca 10, inteira 10 que a gente vai. Eu falei, tá bom, coloquei meus 10. No que eu coloquei 10 e abriu, irmãos, vazia. Aí o outro que estava do lado, que era combinado, ai meu Deus, perdi 10 conto. Na época, 10 reais, irmãos, era tipo equivalente para mim, acho que até hoje, é equivalente a algo de 100 reais. Perdi meu dinheiro lá. Porque eu tinha visto a bolinha entrar no copinho. Eu vi. Mas, irmãos, a mão é muito mais rápida que os olhos. Os olhos são muito fáceis de enganar. O que a palavra de hoje está querendo mostrar para nós? Não é aquilo que é visível que pode impactar a sua vida. Por quê? A palavra de hoje nos diz assim, o texto, né? Claramente. O Senhor diz assim, a palavra diz, então o rei veio Amaleque e pelejou contra Israel. E depois, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E quando nós lemos essa história, a gente sabe que os amalequitas são vencidos por quê? Porque Moisés estendeu suas mãos. Arão e Hur ajudaram a estender essas mãos até o final dessa guerra, dessa batalha, e assim venceram. O que isso ensina para nós, irmãos? Aquilo que o poder invisível, ele age, ele está acima do poder visível. Isso quer dizer o quê, em termos, para você entender, irmãos? Não seja movido por aquilo que você vê. A gente fica muito abalado com aquilo que nós enxergamos, com aquilo que nós vemos. Mas a palavra de hoje nos mostra que a vitória dessa batalha não veio porque Josué foi para a batalha, escolheu bons homens, homens preparados, homens malhados e fortes para lutar contra eles e assim, com a faca que tinha em mãos, conseguiram vencer todo aquele povo. Não, não. O que efetivamente trouxe vitória em meio a essa guerra, irmãos? A mão estendida de Moisés diante do Senhor. A mão estendida de Deus que trouxe a vitória. Nós precisamos lembrar isso em nossa vida. O que traz vitória na tua vida é quando você estende suas mãos para o Senhor e diz, Senhor, sem ti nada posso fazer. Não é você com a sua força, com a sua capacidade. Claro, a palavra de hoje mostra, Josué vai para a guerra, você precisa ir para a guerra. Mas não é somente a questão da guerra, irmãos. Você precisa, não além de participar da guerra, mas confiar no Senhor. Eu tenho uma gratidão imensa aos irmãos de nossa igreja, principalmente os irmãos idosos de nossa igreja, sabia? Sabe o culto da manhã, 10h30 da manhã, começa 10h30 da manhã. Mas tem uma equipe de intercessão que vem umas 9h30 à igreja e ficam orando durante uns 30, 40 minutos pelo culto, pela adoração. Veja, irmãos. No visível, é o pastor que vai estar lá no púlpito pregando, mas no invisível há pessoas que estão orando e intercedendo por mim para que eu traga a palavra do Senhor de forma que venha edificar a igreja. Veja, isso é mais importante.
Não adianta eu, como pastor, preparar bem a palavra, se o povo de Deus também não preparar o teu coração, se o povo de Deus não buscar a Deus dizendo, Senhor, abençoa para que essa palavra edifique a vida de cada um. O que Josué está aprendendo por meio de Josué? O que Moisés está ensinando, quer dizer, a Josué? Está ensinando a Josué que há um poder misterioso, esse poder misterioso vem de Deus, que age em nosso meio, que está acima de todo e qualquer tipo de força que há nesse mundo. Imagina, irmãos, como é que você vai explicar o mar vermelho se abrir? Cientificamente. Como é que você vai explicar isso cientificamente? Não dá para explicar. Como é que você vai explicar a multiplicação dos pães e dos peixes? Como é que você vai explicar que por meio de uma rocha, ao batê-la, ela cedeu água? Como é que nós podemos explicar isso cientificamente? Não dá. Há um poder misterioso de Deus que age em nosso meio. E esse poder é o poder de Deus. E por isso, irmão amado, não seja movido por aquilo que você vê, por aquilo que você enxerga, mas seja movido pelo poder de Deus, que é invisível a nós, mas que é visível e presente em nossa vida por meio do teu agir. Deus está mostrando o que para Josué por meio de Moisés? Que há uma ordem, a ordem da criação, irmão. A ordem da criação é o que, irmãos? Precisamos confiar no Senhor. É Deus quem age. Você precisa confiar em Deus. A nossa vida é uma vida que depende do Senhor. Depende de Deus. Foi muito agradável ver que alguns irmãos foram a esse acampamento, dedicaram muito. Eu sei que os professores dedicaram, todos, Mas, especialmente, eu vi o irmão Miriam, a irmã Miriam, o irmão Taka, ficaram na cozinha. Pessoal, sabe o que é ficar na cozinha no acampamento? Não é fácil não, pessoal. Não tipo, a nossa irmã Cris, irmão Oscar, também conhece, sabe, O acampamento dos jovens lá, a irmã e o seu Oscar sofreu demais. Por quê? Terminou o café, já tem que fazer o almoço. Terminou o almoço, já tem que preparar o jantar. Imagina essa correria. Como é que isso é possível, irmãos? Porque há um agir, há um mover de Deus sobre a vida do irmão Taka, da irmã Miriam. Por isso que eles se dispuseram. Poxa, irmão, se dispuseram. Pastor, nós vamos ir lá, vamos cozinhar para eles. Não dá, irmãos. Não é fácil, todos nós que sabemos. Quem ia querer aqui fazer isso? Eu não quero. Eu cozinho legal, tá, pessoal? Não sou ruim, não. Mas cozinhar para todo mundo não dá. Eu não faria. Mas os irmãos fizeram. Pelo mover do poder invisível de Deus. Eu tenho certeza que nos próximos acampas eles também vão fazer. Não é? Na verdade, eles falaram assim, pastor, quando cheguei ontem, e aí, pessoal, foi bem? Parabéns, hein? Nunca mais. Como é que é? Como assim? Cozinha nevermore. Não, que isso? Não, a próxima vocês vão estar aí de novo. Se a gente faz com nossas forças, cansa demais, irmãos. Josué, se fosse para a batalha sozinho, com aqueles soldados despreparados, ele ficaria desanimado. Desanima, irmãos. Desanima. Você olha para o lado, um bando de gente despreparada. Imagina, eu fico pensando assim, Eu lembro de uma história que o nosso evangelista Renan contou para mim. Acho que não foi o evangelista Renan. Foi o Antônio Salino que falou assim, Assim, que no campeonato de futebol estava lá jogando. Aí chegou o Eric e falou assim, foi para você, Renan? Ah, foi para você, pro evangelista. No campeonato, aí chegou pro Renan Donosalim, campeonato de salão. Ô, Tchundô, qual que é o melhor lugar para eu ficar aqui na quadra?
Aonde que eu preciso ficar para ajudar mais? Pô, quando fala isso, já desanima. Porque você vê, o cara não tem noção nenhuma de futebol. Não é? Ou não é? Desanima, fala, o que eu tô fazendo? O que ele está fazendo na quadra? Desanima, irmão. Não, é engraçado. Você vai rir bastante, mas o seu time vai perder. Imagina, então, Josué fala, vai lá, escolhe homens. Poxa, esse bando de gente aqui, que não serve para nada. Mas ele foi, irmão, levou pessoas. A mesma coisa se dá para você e para mim, como ministério aqui da igreja Shinam. Não fique desanimado falando, olha, caramba, que pastorzinho que a gente tem aqui na igreja, não dá para fazer nada não. Não, confia em Deus, irmão. Confia no Senhor, é a mesma coisa. Quando olha para você, fala, caramba, rapaz, Jesus, não dá para fazer nada com isso aqui não. Olha o povinho que eu tenho aqui. Não posso dizer isso não, irmãos. É o mover de Deus. Deus faz coisas inacreditáveis, confia. Deus faz coisas inacreditáveis. E por isso que Josué conseguiu ir para uma batalha, irmão. Quem é o louco que vai colocar sua vida em risco, uma batalha, sabendo que você está indo com um bando de incompetentes que não pode fazer nada? Mas ele foi. Por quê? Porque ele sabia que não era somente a tua força que traria a vitória, mas sim os braços erguidos de Moisés para diante do Senhor que traria a vitória para esse povo. E por isso, irmãos, nessa tarde, não seja movido por aquilo que você vê. Se aquilo que você enxerga te põe medo, confia no Senhor. Confia em Deus. Um exemplo que eu vou dar, irmãos, ilustração. Né? Por exemplo, tem filmes de terror. Irmãos, você já deve ter assistido um filme de terror. Tem gente que tem medo de assistir filme de terror. Vai, pastor, eu não consigo assistir. Poxa, já vi homem gritando no meio do filme. No filme, irmão. Aí tem gente, não, eu não posso assistir filme porque... Para mim, irmão, para mim não tem problema nenhum assistir. Por quê? É simplesmente um filme. Não é? É um filme, irmão. Tá, tudo bem, eu respeito quem tem medo, tá tudo bem, não tô, né? Mas teve um irmão que falou, pastor, eu tenho certeza que você tem medo, mas finge que não. Não tenho medo, irmão. Por que eu vou ter medo? Aquilo ali é simplesmente um filme encenado. Por que eu vou ter medo de algo que está sendo encenado? Mas tem uma coisa que eu tenho medo, irmãos. Né? Eu tenho medo de rato, tá? O pessoal, machão tem medo de rato. O pessoal, é nojento, né? Coisa nojenta. Que nojo. Né? Falaram que no acampamento o rato pulou em cima do nosso evangelista Mateus aí, que o cara quase chorou, né? Falando que o rato, cadê o rato? Cadê o rato? Ele estava lá, pulou em cima dele e falou, Não tenha medo daquilo que você vê, porque aquilo que você vê nesse mundo carnal, simplesmente você consegue vencer pelo poder que emana dos altos, um poder invisível que age em nós. O livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6, diz assim, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, é pelo Espírito do Senhor que nós venceremos. É o Espírito do Senhor que nos dá a vitória. E por isso, mais uma vez, não temas aquilo que você enxerga no seu dia a dia, mas confia no poder de Deus, no poder que emana dos altos céus. Em segundo lugar, o que Deus está mostrando por meio de Moisés como ensinamento a Josué? Uma dependência comunitária. Esse é o segundo ponto. Nós dependemos um do outro aqui em nossa comunidade, irmãos. Porque veja o verso 12, diz assim o texto. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele,
e ele nela se assentou, veja. Imagina, você já, não sei se alguém já ficou de castigo, os pais colocavam assim, vai, fica de joelho, levanta suas mãos. Né? Quem já passou por um castigo assim? Né? Olha, isso é mais, estou vendo, isso é mais coreano, né? Descendente coreano, né? Os irmãos brasileiros, vai se ajoelhar no milho, né? Quem é do milho aqui? Galera do milho aqui, não? Eu lembro que meu pai falava, vai ficar de castigo, rapaz, se ajoelha aí, fica de ajoelhado assim, levanta suas mãos, irmãos, né? No comecinho não tem problema nenhum. Passado 5, 6, 7, 8 mil irmãos, parece que o braço começa a pesar 30, 40 quilos. Então imagina, Moisés, braços estendidos, cansa, poxa irmãos, cansa. Né? O braço cansa. E o braço começou a cair. O que acontecia quando o braço caía? Via-se que o povo de Israel perdia a guerra. Estava parecendo que estavam sendo derrotados naquele momento. E o que Arão e Ur fazem? Ele coloca uma rocha, senta aqui, Moisés. E senta Moisés, e ele puxa os braços, os ambos puxam de cada lado o braço de Moisés e o mantém firme, estendidos para o Senhor. Irmãos, nisso que a gente precisa aprender, o quanto é necessário vivemos em comunidade. O que Josué está aprendendo? Ele não consegue fazer nada sozinho. Irmão, a nossa igreja, não adianta eu, pastor Samuel, dizer, vamos lá, irmãos, vamos conseguir, vamos fazer. Não adianta eu sozinho. Precisamos fazer juntos. Você precisa estar junto para melhorar a igreja. Juntos, não separados, mas juntos trabalhando em prol do reino do Senhor. Não adianta eu falar tantos projetos para a igreja se nós não trabalharmos juntos. Irmãos, estamos planejando, tá? Um culto evangelístico do nosso ministério português. Já vou avisar aqui. A gente está pensando, né, em fazermos em outubro, tá? Eu vou conversar com o conselho da igreja, né, vamos ajeitar ainda a data, mas vai ser provavelmente em outubro, na semana da reforma, no último domingo de outubro, tá? Então nós pensamos o quê? Trazer, né, você, amado irmão e irmã, precisa trazer pelo menos uma vida, uma pessoa, vou falar uma vida, senão pode trazer cachorro, né? Uma pessoa à igreja nesse dia. Uma, tá? Então nesse dia, todos vocês que fazem parte desse ministério trarão ao menos uma pessoa. Vocês estão com medo, né? Já viu pessoas assim, meu Deus do céu, esse pastor não dá. Esse só quer que a gente trabalhe. Esse só quer que a gente sirva. Vamos tornar escravos desse jeito. Saímos da escravidão do Egito, agora tornamos escravos desse pastor. Irmão, não se preocupa. É em prol do reino de Deus. Logo, irmão, vai ser assim, uma pessoa. Você, Eric, vai trazer uma pessoa. Eu vou trazer uma pessoa. Aí você diz, pastor, mas eu tenho mais pessoas para trazer. Tudo bem, pode trazer mais, tá? Pode trazer. Tá? Os irmãos, pessoal, os irmãos que tem mais, que ficam tímidos, por exemplo, pastor, eu tenho vergonha de falar, não sei o quê. Então você traga a sua mãe. Tá? Traga a sua mãe à igreja nesse dia. Eu vou contar, tá? Não, a mãe que está na igreja não, tá? Você que tem a mãe na igreja não. Você que não tem a mãe aqui na igreja, sim, vai contar, tá? Tem que ser uma pessoa que eu nunca vi aqui. Tá? Para quê, irmãos? Para quê? Isso é um trabalho comunitário. O que Josué está notando pelo texto de hoje? Que ele precisa trabalhar junto. Para a nossa igreja melhorarmos, não adianta só eu trabalhar, não adianta só o presbítero Daniel Shin, o diácono Antônio, o Eric, não adianta só os evangelhos, não adianta, precisamos de todos vocês. Precisamos de cada um de vocês. É isso que nos mostra hoje a palavra. A palavra de hoje nos mostra que nós precisamos trabalhar em comunidade. A essência do evangelho, a essência da criação é uma vida comunitária. Tanto que o texto
em Gênesis 2:18 diz assim: não é bom que o homem esteja só. Adão estava só. O Senhor viu, precisa de alguém. E criou, o Senhor fez a Eva. A mesma coisa, essa é a essência da vida comunitária. Nós precisamos viver em comunidade. Vocês devem ter, alguns irmãos de mais idade, já devem ter assistido aquele filme onde Tom Hanks, ele é ilhado, né? Ele está ilhado no lugar. Ele precisa sair desse lugar, mas ele não tem ninguém para apoiar. Ele encontra uma bola de vôlei, da marca Wilson, né? Wilson. Ele conversa com essa bola. Né? Vive conversando com essa bola. É engraçado que no meio do filme assim, ele fez um barquinho lá, uma embarcação para tentar sair daquela ilha. E quando a bolinha cai na tempestade no mar, ele fica desesperado. Wilson! Wilson! Não, Wilson! Nós precisamos da comunidade. Nós precisamos trabalhar juntos em prol do Evangelho. Irmãos, vocês acham que, por exemplo, o almoço de domingo sai do nada? Não sai do nada o almoço de domingo, poxa. Vocês acham que o lanche da igreja depois do culto aqui sai do nada? Não, irmãos. Tem pessoas trabalhando. Todo domingo eu sei que os irmãos ajudam, compram os produtos, mas a dona Anitta está lá, durante o culto, cozinhando. A dona Anitta, a Ju, hoje está a sobrinha da dona Anitta também, que bênção, ajudando ali a igreja. É comunidade, irmão, comunidade. Não foi legal, irmãos, na semana retrasada, quando nós comemos a comida que a nossa irmã Selma e a Laís trouxe? Que bênção, irmãos, que legal. A irmã Selma, não fala não. Não fala não, meu irmão. É que a nossa irmã Selma e a Laís são mais low profile, né, irmão? Mas eu acabei falando, tá? Mas é bom. Né? Precisamos, a comunidade serve para isso. Não é todo mundo aqui que precisa ser pastor. Imagina, todo um pastor aqui. Não é todo mundo que tem que ser líder de louvor. Eric, sai daí, eu sou líder de louvor. Não dá, irmãos. Cada um serve com o teu dom. Cada um serve com o teu chamado diante do Senhor. Mas precisamos de quê? De uma comunidade. Nós somos uma comunidade. Deus está mostrando para Josué que ele precisa de uma comunidade para lutar juntos e para buscar juntos a vontade de Deus. E por isso, irmãos, lembre-se, o que Josué está aprendendo através do texto de hoje? Não é eu em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é o nós. O nós vem em primeiro lugar. Veja o que fala o verso 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos, homens, nos. É para nós, é plural. Não é para ele. Não é Moisés dizendo, escolhe para mim, soldados, mas escolhe para nós, para a nossa comunidade, para a comunidade de Israel, para o povo de Deus que se encontra aqui. E quando nós servimos, irmãos, estamos servindo o quê? Para a nossa comunidade, para a nossa comunhão. Não há como lutarmos uma batalha sozinhos. Precisamos de pessoas para podermos contar em nosso meio. Porque é um ciclo, irmãos, que nós vivemos. Pessoas que estão firmes, pessoas que estão abaladas. Nesse ciclo, os que estão firmes precisam ajudar aqueles que estão abalados. E aqueles que estavam abalados, agora que ficando firmes novamente, precisam ajudar outros que estão abalados para viver junto o caminho de Deus. Esse é o ciclo que nós vivemos em comunidade. Hoje eu posso estar forte, mas amanhã eu posso estar fraco. Eu precisarei da ajuda dos irmãos para, pastor, firma aí, meu irmão. Está desanimado por quê? Você não confia em Deus? Um tapa na minha cara. É verdade, vamos lá, vamos seguir. É isso que nós precisamos como comunidade, irmãos. Ajudar uns aos outros. Erguer uns aos outros. Firmar uns aos outros. Para que não se percam nesse mundo e que vivam assim a palavra de Deus. E por isso, irmãos, a Bíblia não diz para você, seja o herói da igreja. A Bíblia nunca fala. Seja um grande herói para servir ao Senhor. Não, irmão. A palavra diz, seja discípulo. Seja discípulo.
seja discípulo. Seja você, meu irmão amado, Guilherme, de Jacobina. Não sabia que ele era jacobino, irmãos. Né? Amado pelo Senhor, discípulo do Senhor. E por último, irmãos, eu gostaria de concluir a mensagem de hoje dizendo, em terceiro lugar, o Senhor faz lembrar o que, irmãos? Em meio à batalha, Ele faz lembrar o quê? Não a vitória. Não é para lembrar a vitória. Não é porque, venci, olha, venci, consegui conquistar. Não é isso que o Senhor quer que Ele se lembre. Veja o texto que diz, o texto a partir do 13, 14, 15, 16. Vamos ler juntos. Vamos lá, 1, 2, 3 e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Só aqui. Tá? Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e o repete a quem? A Josué. Ele olha, anota essa vitória aqui nesse livro e repete isso para Josué. Para dizer o que, irmãos? Que essa vitória não é proveniente das forças e da competência de Josué, mas sim o mover poderoso de Deus, que trouxe vitória a esse povo. E o que precisava ser feito? Ele precisava memorizar isso. Irmãos do discipulado? Irmãos do discipulado, fizeram a memorização dessa semana? Não é essa semana, né? Eu estou assustando vocês, né? Daqui a 2 semanas. Né? Mas para que nós memorizamos? Para você lembrar sempre, para não esquecer. Sabe qual é o maior problema da nossa vida? É que muitas vezes nós esquecemos. Você esquece o quanto Deus chamou? Você esquece o quanto Deus fez por você? Você simplesmente esquece das coisas. Nossa, nós temos essa capacidade, irmãos. Esquecemos de tantas boas pessoas que passaram na nossa vida. Simplesmente esquecemos. E o que a palavra de hoje nos mostra? O que Deus quer mostrar para José? Que você não pode esquecer. Não pode esquecer, irmãos. Se porventura a nossa igreja encher todos esses lugares que estão vazios, não posso dizer, é uma conquista alcançada pelo herói aqui, Samuel. Pessoal, tá vendo? Não falei? Não posso, não posso. Porque não sou eu que fiz. É Deus que faz. É Deus que opera na tua vida. É Deus que age na tua vida. E por isso, a psicologia fala, né? Que o seu passado define o seu presente e futuro. Tudo bem. Se o teu passado agora, renovado em Cristo Jesus, o teu presente e seu futuro também estarão em Cristo Jesus. E por isso não esqueça. Lembra daquilo que Cristo fez na tua vida. Lembra daquilo que tua mãe fez na tua vida. Você não lembra? Não lembra? Seu Oscar, não lembra tudo aquilo que sua mãe fez por você? Lembrando, poxa, mãe cuidou de mim. A mamãe me alimentou. A mamãe colocou comida na boquinha do seu Oscar. Quando criança, tá? Não adulto. Quando criança. Não é? Deus fez a mesma coisa por nós. E você não pode esquecer desse Deus. Porque a vitória do texto de hoje não foi a competência de Josué, não foi por competência de Moisés, Arão e Hur. Simplesmente foi o mover de Deus. A ação divina que trouxe a vitória a esse povo. E por isso, irmãos, o texto em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Lembre-se de todos os caminhos que o Senhor guiou você. Qual era o problema do povo de Israel? Sempre esquecia. Esquecia do maná, esquecia do mar vermelho, esqueceu das pragas, esqueceu de tudo. Simplesmente olhou para a realidade e disse: problema. Precisamos de solução. Não tem solução? Murmuravam contra o Senhor. E esqueciam de tudo o que havia acontecido.
A nossa vida espiritual não pode esquecer daquilo que Deus fez. Lembre todos os dias. Lembre todos os dias. Até no relacionamento. Até vocês, irmãos casados, né? Alguns irmãos casados aqui. Área, você que está casada. Lembra do quê? Quando estiver ruim com o Yonté, lembra? Quanto ele foi carinhoso contigo. Quando você estiver brava, Miriam com Taka, lembra o quanto ele foi prestativo. Aí o que vai acontecer? O teu coração vai ficar mais molinho. Ai, é verdade. Ele é um homem tão bom. Amada irmã Paula, lembra? Lembra? Tem que lembrar. Se não lembramos, irmãos, simplesmente esquecemos de tudo que nós recebemos. O filho pródigo, irmãos, ele volta depois de acabar com toda a herança para o Senhor, para o seu pai, não é? Por quê? Por que ele volta? Quando ele está ali comendo da comida do porco, diz, poxa, nem os funcionários, nem os servos do meu pai vivem desse jeito. Ele disse, plim, plim. Eu vou voltar. Mesma coisa, irmão. Se você se lembra do Senhor, por mais na lama que você esteja, você consegue retornar novamente. Pela lembrança que você guardou na sua mente, no seu coração, para novamente viver no Senhor. A palavra termina dizendo aqui hoje, irmãos, o verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Estamos em época de Copa, né? O que a bandeira mostra? A qual país você pertence, né? Na verdade, irmãos, quando hasteada a bandeira do Brasil, irmãos, né? Eu pertenço ao Brasil, eu cantei o hino nacional brasileiro. E quando estava tendo o jogo da Coreia, né, eu sozinho na sala, minha família toda desinteressada no futebol, começou a cantar o hino nacional coreano. Eu estava sentado, me levantei, né, cantei. Cantei junto. Por quê? É também meu povo, minha origem, eu não posso esquecer. Claro que o Brasil me abraçou, claro que o Brasil me recebeu, mas não posso também esquecer das minhas origens. Eu cantei, porque eu pertenço também. Eu nasci lá. A mesma coisa, irmão, o estandarte, a bandeira, o Senhor é a minha bandeira, significa o quê? Nós pertencemos a quem? Ao Senhor. O Senhor é a minha bandeira. Onde a bandeira vai, o povo tem que ir junto. No meio da batalha, a bandeira segue em frente, o povo tem que seguir em frente. A bandeira mostra também o quê, irmãos? Que eles têm uma missão, que eles têm um propósito e que precisam lutar em meio a essa batalha. E assim, irmãos, saiba que o Senhor é a tua bandeira. Ele é o nosso estandarte. Nós aqui, não nos interessa se você é coreano, se você é boliviano, se você é paraguaio, se você é chileno, se você... Não importa para nós, não importa. O que importa para nós? O Senhor é o quê? É a nossa... Luca, é o quê? O Senhor é o quê? É a nossa... Rapaz! Esperto, meu! O Senhor é a nossa bandeira. Tá vendo? Irmã Selma? O Senhor é a nossa bandeira. Não esquece. O dia que você estiver perdido, lembra. O Senhor é a minha bandeira. Eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao reino de Deus. Ele colocou um propósito na minha vida. E vou seguir adiante. E firme no caminho de Deus. Que seja essa a tua vida, amado irmão. Que os ensinos de Josué, por meio de Moisés, através de Deus, seja também presente na tua vida. Para que você saiba, há um poder invisível de Deus que age em nós. E que você saiba que você precisa dessa comunidade. E que você saiba que você precisa lembrar todos os dias que o Senhor é a nossa bandeira e que a Ele nós pertencemos. Oramos.
Senhor Deus, muito obrigado por hoje, agradecemos pela palavra que nos edifica mais uma vez. Fortalece teu povo, teus filhos, ó Pai, para viver em Cristo Jesus. E que por meio dessa ação divina sobre nós, sejamos firmados para seguir o caminho do Senhor. Mais uma vez, Senhor, seja com a tua igreja, seja com o teu povo, seja com teus filhos, para que todos nós caminhemos juntos o caminho de Deus, olhando para o estandarte, olhando para a bandeira, que é Cristo Jesus. É o que nós pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.